Que bênção é ter você aqui com a gente. Olha aí, ó, a TV Manaim entrando no ar para mais uma edição do Manaim News, o seu programa de informações. É isso mesmo, informações sobre os trabalhos das igrejas. E no programa Manaim News de hoje, você vai conferir aí com a gente as ações realizadas pela Igreja Cristã Maranata no Brasil e também no exterior. Então continue com a gente aqui, ó. Tem muita informação para você. Vem comigo e a partir de agora o Manaim News está entrando no ar. E antes eu quero falar o seguinte para você. Durante toda essa semana, nós estamos acompanhando aí os cultos ao meio-dia pela Rádio Manaim e também pela TV Manaim. Então acompanhe a gente. Vamos orar pelas crianças, intermediários e adolescentes. O seminário das nossas crianças durante todo esse mês estamos orando aí pelos nossos filhos. É isso mesmo. Então participe conosco dos cultos ao meio-dia. Bom, e hoje nós vamos trazer aí os destaques da Igreja Cristã Maranata no estado do Espírito Santo. É isso mesmo, onde está localizada a nossa central de comunicação. E vamos falar do estado do Espírito Santo e vamos começar falando sobre o Manaim de Vitória, pertinho ali da rodoviária, que abriu as portas para a primeira edição da Ação Social de 2026, promovida ali pela Igreja Cristã Maranata. Os detalhes deste trabalho você vai acompanhar agora na reportagem de Claudi Schmidt. O Manaim da rodoviária em Vitória se transformou em um grande centro de serviços, acolhimento e cidadania. Esta é a 7ª edição da Ação Social da Igreja Cristã Maranata e a primeira realizada em 2026, reunindo voluntários, instituições parceiras e profissionais de diversas áreas em um único conjunto para atender a população. É muito bom. Nós podemos começar o ano, já é o 3º mês do ano, a gente começar com essa ação social aqui em Vitória. Vitória tem uma coisa que é um dos municípios mais bem suportados por ação social da prefeitura. Eu não sei, eu acho que você sabe disso, né? Nós temos na Grande Vitória municípios mais carentes, ou regiões em alguns municípios mais carentes. Nós procuramos aqui nós estamos pertinho de Santo Antônio, pertinho aqui da Ilha do Príncipe e até algumas regiões do centro e Mário Cipreste, que é esse local aqui, onde a gente tem uma comunidade mais simples e que puder vir e pode ser assistido. Agora nós tivemos uma coisa muito boa também, que foi a homenagem ao pastor Gedeuti, que a prefeitura fez de dar o nome do CRAS de Maruípe, ali do bairro Maruípe, do nome do pastor Gedeuti Gueiras. Eu acho isso uma relevância muito grande, uma homenagem a um servo de Deus que soube servir ao Senhor e usar com equilíbrio os recursos da igreja para dar um suporte social às pessoas. Primeiro espiritual, como ele dizia, e depois até o material, que é o que nós estamos fazendo aqui também. Uma estrutura desse porte exige planejamento, integração entre equipes e a participação de dezenas frentes de serviço. Como sempre, a organização, não é, aqui dessas ações sociais tem sido uma grande bênção, porque nós já começamos bem uns 2 meses a 3 meses antes, já pensando nesta ação social e já todo o preparativo. Nós temos em média 500 voluntários, ali em todas as equipes, né, bem organizadas, e todos nós ficamos sempre felizes porque neste evento a gente pode não somente dar apoio espiritual, né, mas o apoio social, o apoio material para aqueles que precisam. A área da saúde concentra alguns dos serviços mais procurados dessa edição. O público encontra atendimento com pediatra, cardiologista, ginecologista, odontologia e clínica geral, além de uma frente importante voltada para a acessibilidade e a saúde mental. Eu fiz para a clínica geral, né? Para a clínica geral e os benefícios que eu estava precisando, né? Para mim e para o meu esposo. Matéria assim de roupa, essas coisas assim, calçados, essas coisas assim, né? E foi ótimo, foi maravilhoso. O ano passado eu estive aqui, este ano eu estou também. Eu fiz um óculos de grau, ganhei o óculos de graça. Esse ano eu vou ganhar o óculos de graça também. Excelente atendimento, muito bons médicos. Eu gostei muito.
Quando tiver mais, eu venho. O momento histórico marcou a ação social no Manaim de Vitória. Em solenidade, é assinado um decreto de lei que dá o nome do pastor Geudeti Vitalino Teixeira Gueiros ao CREAS, que é um centro de referência especializado de assistência social. O pastor Geudeti, ele nos deu diversos ensinamentos e legados para os capixabas, para os brasileiros e para o mundo inteiro. Hoje foi um momento muito especial em que nós estamos trazendo essa singela homenagem de todos os capixabas, reconhecendo tudo que o pastor Geudeti fez pelo nosso povo, e vamos inaugurar um equipamento público que vai se chamar Pastor Geudeti Gueiros, um CREAS moderno, um prédio bonito, que vai cuidar de gente, cuidar de pessoas, exatamente como o pastor Geudeti nos ensinou. E desde 2021, a Prefeitura de Vitória tem diversas ações juntas com a Igreja Cristã Maranata, como na vacinação, que foi um sucesso no mundo, salvando vidas. Então é um momento de eternizar esse legado do pastor Geudeti e de fato agradecer a toda a família, a todos os membros da Igreja Cristã Maranata por cuidarem tão bem do nosso povo, por levarem amor, carinho, empatia e por ressignificarem tantas vidas no mundo inteiro. O pastor Alexandre Gueiros, atual presidente da Igreja Cristã Maranata, ressalta a importância dessas ações, um trabalho de grande relevância que é legado do pastor Geudeti Gueiros. A igreja se sente realmente homenageada por esta decisão da Câmara de Vereadores e do prefeito de Vitória, porque percebemos como eles também reconhecem o trabalho que o pastor Geudeti sempre teve em prol da sociedade que cerca as nossas igrejas. Então, por isso, esta cerimônia foi motivo de grande alegria para todos nós da nossa igreja. E todos os pastores presentes aqui se regozijaram, né, com esta homenagem. Agora nós vamos falar sobre um batismo que aconteceu no Lar Esperança. O Lar Esperança é uma casa de repouso ali de idosos no município de Serra, Espírito Santo. Esse batismo é resultado do trabalho de assistência realizada pela a Igreja Maranata de Tubarão 2. Louvado seja o nome do Senhor. E na Igreja Praia da Costa 3, a Igreja do Moby Dick, aconteceu o culto de abertura do projeto Aprendiz da região de Vila Velha. Mais de 250 irmãos inscritos para aprender a tocar instrumentos, diversos instrumentos. Você está assistindo aqui o Manaim News e as notícias do estado do Espírito Santo. Vamos falar agora com as áreas de Camburi, Serra e Norte do Estado, com a correspondente Camila Amorim. Camila? A paz do Senhor, irmão Jorge, e a todos que estão conosco no Manaim News. Hoje vamos acompanhar momentos especiais vividos nas igrejas da Serra e Vitória e também registros da operação do Senhor em eventos marcantes que reuniram irmãos de diferentes regiões e até do exterior. Acompanhe os destaques desta edição. A igreja em Castelândia, na Serra, no Espírito Santo, que pertence à área de Jacaraípe, realizou um culto especial de glorificação ao Senhor pelas vitórias alcançadas na obra do exterior. O culto contou com a presença de irmãos que vieram de diferentes países, trazendo testemunhos e experiências da operação do Senhor fora do Brasil. Entre eles estavam irmãos que servem ao Senhor na Alemanha e também nos Estados Unidos. Todos os presentes puderam testemunhar a comunhão e a operação do Espírito Santo naquele momento especial. O culto foi marcado por grande alegria espiritual e quem esteve ali saiu maravilhado com aquilo que o Senhor tem realizado na obra do exterior e também no meio da igreja local. O Manaim de Carapina, localizado na Serra, no Espírito Santo, recebeu um evento voltado para os jovens das regiões de Camburi, Serra e Litoral. Trata-se do Evangelho Sem Fronteiras Especial, um encontro que reuniu jovens e visitantes em um momento dedicado à evangelização. Neste evento, irmãos do exterior que vieram para o seminário no Manaim de Domingos Martins compartilharam testemunhos sobre a obra missionária no exterior. Entre esses testemunhos foram apresentadas experiências da obra de Deus em países como Estados Unidos e a Rússia, mostrando aos jovens como o evangelho tem alcançado vidas em diferentes nações. O encontro reforçou a importância da evangelização e da participação dos jovens na propagação do evangelho. Em nossa capital, Vitória, na igreja de Solon Borges, as igrejas da área de Jabur realizaram uma reunião especial com as professoras das classes de crianças, intermediários e adolescentes. O encontro reuniu pastores e professoras em um momento de oração e busca ao Senhor, visando o aperfeiçoamento para os seminários das classes que acontecerão ainda neste mês de março.
Durante a reunião, o Senhor visitou as irmãs e renovou a instrumentalidade, preparando cada professora para transmitir a palavra às novas gerações. Estes foram alguns dos destaques dessa semana em nossas igrejas. O Manaí News continua trazendo os registros daquilo que o Senhor tem operado em nosso meio. Voltamos com você, irmão Jorge. A paz do Senhor. E a gente não para, vamos diretamente agora para Viana, município de Viana, com o nosso companheiro Everlândio Vasconcelos. A paz do Senhor, Jorge. A paz do Senhor, os nossos amados e queridos irmãos que nos acompanham a mais uma edição do Manaí News. E é isso mesmo, nós estamos aqui mais uma vez, diretamente da área de Viana, onde nós vamos mostrar nessa edição os nossos destaques, que foram muitos, viu? Nós tivemos aí vigília com as igrejas, cultos de ceia e também caravana com os nossos jovens. Uma grande bênção. No Polo de Marcílio de Noronha, aconteceu a reunião com as professoras de crianças, intermediários, adolescentes e professores de 0 a 3 anos, um momento de orientação e busca ao Senhor em favor dos seminários das crianças que acontecerá nesse mês de março. Simultaneamente, ocorreu também a convocação com as professoras no Polo de Vila Betânia. Na igreja de Marcílio 3, aconteceu um culto de ceia do Senhor, momento maravilhoso de comunhão com o Senhor. Aconteceu ainda na igreja de Lagoa Dourada, uma vigília com todos os irmãos, um momento de muita glorificação e busca ao Senhor. Na igreja de Marcílio 5, aconteceu um culto de ceia, um momento de comunhão com o Senhor assentados à mesa. Também, na igreja industrial 2, aconteceu um culto de ceia, marcado pela glorificação dos irmãos ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. No Polo de Marcílio de Noronha, aconteceu nesse último final de semana a caravana evangelística com todos os jovens, um momento maravilhoso, onde muitos jovens se achegaram mais ao Senhor, tiveram experiências com o Senhor. Ainda na igreja de Marcílio de Noronha 2, aconteceu um culto de ceia nessa última semana, um momento de muita comunhão e glorificação ao Senhor. Também no Polo de Vila Betânia aconteceu a caravana evangelística com todos os jovens, um momento de glorificação ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem dado aos nossos jovens. Glória a Deus, quantas vitórias o Senhor nos deu aqui na área de Viana nesta última semana. Amém, glória a Jesus. E ficamos por aqui, meus amados irmãos, com mais esta edição do Manaí News, e nós voltaremos na próxima semana trazendo mais novidades, mais eventos. A todos a paz do Senhor Jesus. Saindo de Viana, vamos para Guarapari? Pois é, alô Guarapari, informações com a nossa irmã Amanda da Silva. Olá, a paz do Senhor Jesus para você que acompanha o Manaí News. Nós começamos mais uma edição com grande alegria, trazendo os últimos acontecimentos da região de Guarapari. Este mês de março tem sido um mês especial. É um mês que nós, como igreja, temos orado por nossas crianças, intermediários e adolescentes. Aqui na região, as igrejas têm se empenhado, através de evangelizações, cantatas, serenatas, para o seminário das CIAs. Acompanhe comigo. Na ICM Muxaba 1, os irmãos saíram às ruas do bairro anunciando o evangelho e convidando as famílias para participarem do seminário para crianças e intermediários, com o tema O Espírito do Senhor vem sobre mim. Com louvores e uma palavra de salvação, o convite foi levado às casas, alcançando crianças e famílias em um momento de evangelização marcado pela alegria e pela presença do Senhor. Ainda na ICM Muxaba 1 aconteceu o seminário para a classe de crianças e intermediários. A igreja esteve aberta para receber os visitantes do bairro e durante a tarde os participantes puderam ouvir a palavra do Senhor e aprender mais sobre a ação do Espírito Santo. À noite, foi realizado um culto evangelístico com as CIAs. A presença dos visitantes marcou aquele momento e o Senhor operou grandes bênçãos e experiências. Indo para o Manaim de Guarapari, os irmãos da região se reuniram para um mutirão de limpeza e manutenção. A iniciativa tem acontecido periodicamente, reunindo voluntários que se dedicam ao cuidado e à conservação do local, contribuindo para que o Manaim esteja sempre preparado para receber os eventos e seminários realizados. Amém! Glória a Deus por tantas bênçãos em nosso meio. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estamos de volta, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus e até lá. Estamos falando sobre o estado do Espírito Santo e agora vamos para o litoral Sul. Vamos diretamente com a Isadora Kelly.
A paz do Senhor Jesus, Jorge, e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que nos acompanham nessa edição. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês os trabalhos e eventos realizados pelas igrejas da área Litoral Sul ao longo desta semana. As senhoras e professores de classes da área de Marataízes participaram juntas de uma vigília que aconteceu na Igreja da Barra, na cidade de Marataízes. A vigília foi um momento de comunhão e preparação para o evento das CIAs, que acontecerá nesse mês de março. Foi levada uma palavra e orientações à parte do Senhor para as irmãs ali presentes. Foi uma grande festa. Os pastores, ungidos, diáconos e obreiros da área de Anchieta se reuniram na Igreja Central, na cidade de Anchieta, para um período de busca e aprendizados. Aos irmãos foram trazidas orientações e uma palavra especial. Nós podemos ver o cuidado do Senhor em cada detalhe da sua obra. Continuando com os preparativos para o evento das crianças intermediárias e adolescentes, as professoras de classes da área de Piúma participaram de uma grande reunião na igreja de Piúma 1 para alinhamento e orientações sobre o seminário. As irmãs presentes receberam uma grande bênção. Bendito seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado em nosso meio. Semana que vem retornaremos com mais novidades para vocês. Não deixe de assistir. A paz do Senhor Jesus. E chegou a hora das notícias internacionais. Vamos diretamente para os Estados Unidos com a jornalista Isabela Peuto. A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o Manaim News. Nos Estados Unidos, a Igreja Cristã Maranata realizou mini-seminários na Costa Oeste. Os eventos reuniram membros e visitantes na ICM Provo, em Utah, e em Chino Hills, na Califórnia, com a participação de irmãos de Las Vegas e do Havaí. As aulas abordaram os recursos da graça, o culto e a evangelização no tempo do breve. O poder de Deus foi manifesto por meio dos dons espirituais que falaram aos presentes e da ministração da palavra doutrinária, que trouxe fortalecimento ao rebanho. Os ensinos destacaram a importância de valorizar o culto ao Senhor, de utilizar os recursos da graça e de perseverar na evangelização. Uma família de visitantes testemunhou que continuará participando dos cultos para a glória do nome do Senhor. Em Nova Jersey foi realizado na ICM Newark uma reunião com varões e obreiros do polo, que trouxe grande edificação e fortalecimento ao corpo de Cristo. Primeiro momento de oração, busca ao Senhor, e o Senhor falou conosco profundamente pelos dons espirituais. Na segunda parte, foi trazida uma palavra revelada por Deus, falando sobre a convocação do exército de Davi. As características daqueles homens, o que eles tinham na sua vida, o que Deus fez na vida deles. Muito similar com o que Deus faz na vida do homem hoje, convocando um homem para realizar uma grande obra. Em Massachusetts, a ICM Everett participou de uma vigília de oração. A congregação desfrutou de momentos de comunhão, quebrantamento e renovo espiritual. A vigília ocorreu após a direção do Senhor por meio de dons concedidos ao grupo de intercessão, com o propósito de levar a igreja à vigilância e à preservação da salvação. Os dons espirituais trouxeram edificação e fortalecimento a muitas famílias. A mensagem ministrada baseou-se em 1 Coríntios 10:12, destacando a importância da vigilância e da manutenção da vida espiritual. Na ICM Gardner, a congregação assentou-se à mesa do Rei Jesus num culto especial com a ministração da Santa Ceia. O culto foi realizado todo em inglês e a mensagem abordou o chamado de Samuel e o de Davi. Durante a mensagem foram enfatizadas a posição de Ana em oração e a de dedicar Samuel ao Senhor, um profeta grandemente usado por Deus desde muito jovem. Da mesma forma, Davi foi chamado ainda novo, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai e permaneceu com o coração desejoso de fazer a vontade de Deus. No dia seguinte, nossos irmãos em Worcester também participaram da ceia do Senhor. Na ICM Raianes, um culto evangelístico contou com a participação ativa de jovens e de toda a igreja no trabalho de evangelização. Os irmãos convidaram colegas de estudo e trabalho e, para a honra do nome do nosso Deus, um número expressivo de jovens americanos atendeu o convite para o culto. O Senhor marcou a vida de toda a igreja com uma palavra especial, que foi de encontro ao coração de todos que estavam presentes. Principalmente de uma jovem que teve uma experiência com a palavra revelada e saiu da casa do Senhor com um desejo de começar a estudar a Bíblia.
Glórias a Deus! Voltaremos na próxima semana com mais informações das igrejas cristãs Maranata na América do Norte. De volta ao estúdio. E as notícias não param, vamos diretamente para a Europa com a nossa correspondente Rebeca Ribeiro Barria. Rebeca, é com você. A paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham pela TV Manaim. Este final de semana foi de muitas bênçãos para as igrejas da Europa Ocidental. Iniciamos esta edição glorificando ao Senhor pela consagração do novo espaço da Igreja Cristã Maranata em Barcelona, na Espanha. O culto realizado neste final de semana reuniu pastores das igrejas da Espanha e de Portugal, além de muitos irmãos e visitantes que participaram deste momento de grande alegria para a igreja. Aleluia! Durante todo o culto foi notória a operação do Espírito Santo. No período de louvor, a igreja esteve em glorificação ao Senhor por esta vitória alcançada, reconhecendo a fidelidade de Deus e as grandes vitórias que Ele tem operado no nosso meio. Na ministração da palavra, o Senhor falou de forma profunda aos corações, trazendo paz, alegria e renovo espiritual aos irmãos, em um culto marcado por comunhão, gratidão e edificação para toda a igreja. Além disso, os irmãos receberam uma mensagem especial do pastor Alexandre Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata, diretamente do Brasil. Glória a Deus! Vamos ouvir agora um breve testemunho do pastor Eduardo Campos, da ICM Barcelona, acerca da bênção desta consagração. Queria aqui deixar registrado a alegria que tivemos a consagração da nossa nova Igreja de Barcelona. Com certeza será um marco para a história dessa cidade. Muitas bênçãos, muitas promessas, uma visitação maravilhosa do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo. A forma como a igreja recebeu a mensagem que foi gravada pelo pastor Alexandre Gueiros, a igreja foi vivificada, muitos deram testemunho que receberam um chamado, sentiram a presença real do Senhor passeando no nosso meio. Não há palavras que podemos expressar para demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão a tudo e principalmente ao nosso Deus. Glória a Deus! A consagração deste novo espaço evidencia o crescimento da obra não só na região da Catalunha, como em toda a Espanha, onde o Senhor tem operado com graça e trazendo novas vidas para o meio da igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus! Ainda na Espanha, foi realizado neste final de semana um mini seminário reunindo as igrejas de Barcelona e Granollers. O encontro foi um período dedicado ao ensino da palavra e ao fortalecimento espiritual da igreja, marcado por comunhão e grande participação dos irmãos. Durante o mini seminário foram ministradas 3 aulas que abordaram temas centrais para o momento profético vivido pela igreja. Entre os assuntos ministrados estiveram Igreja Corpo de Cristo, a obra de Saul e a obra de Davi, e a fé como firme fundamento da vida espiritual. O evento foi ministrado em português com tradução para o espanhol, permitindo que todos os irmãos participassem plenamente dos ensinos. Ao longo de todo o encontro, os participantes puderam aprofundar o entendimento da doutrina e renovar o compromisso com a obra do Senhor em um ambiente de edificação e unidade entre as igrejas. O evento registrou ainda a presença de muitos visitantes interessados em conhecer mais do Senhor e compreender a obra que Ele tem realizado. Muitos saíram maravilhados com tudo que o Senhor operou neste final de semana e com as promessas maravilhosas que o Senhor concedeu. Vamos ouvir dos pastores Anderson Keller, da ICM Irum, e pastor Ricardo Azevedo, de Portugal, sobre este evento e o operar do Senhor na vida dos irmãos. Vamos conferir. Tivemos aqui em Barcelona e em Granollers um final de semana de muitas bênçãos. E se pudéssemos resumir, falarmos que foi um final de semana de reavivamento. Vidas foram reavivadas. A chama do Espírito Santo, ela foi acesa nos corações. Famílias restauradas, vidas quebrantadas diante de um Deus vivo. E a nossa gratidão em servir ao Senhor nessa obra e contemplar as grandes maravilhas que Deus tem operado na Europa, especialmente na Espanha. Nós estamos chegando ao final de um mini seminário aqui na Espanha e eu digo aos irmãos que foi uma grande bênção. Todas as aulas que aconteceram aqui no mini seminário, para a igreja foi um fortalecimento. Acabou o seminário, nós demos assistência para todas as famílias presentes nesse seminário. O Senhor falou com todas, com dons, através de dons espirituais, e nós pudemos ver no rosto dos irmãos a alegria, a glorificação ao Senhor, e para a glória e honra ao nome do Senhor, o seminário foi uma grande bênção. Deixo aqui o meu breve testemunho,
e que Deus continue abençoando a sua obra em toda a Espanha. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Agora saímos da Espanha e seguimos para Portugal, onde a Igreja Cristã Maranata em Montijo, na região centro-sul do país, realizou um mini seminário voltado à edificação da igreja. Os irmãos estiveram reunidos em um período de comunhão e ensino da palavra, buscando aprofundar o conhecimento da doutrina e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Durante o encontro foram ministradas aulas que destacaram a importância da evangelização nos dias atuais e também a mente do servo firmada em Deus, tema que trouxe orientação e reflexão para a vida espiritual da igreja. Ao longo de todo o mini-seminário foi notória a operação do Espírito Santo que visitou a igreja de forma profunda, trazendo renovo e fortalecendo os corações dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O encerramento foi realizado no período do culto, onde os irmãos puderam glorificar e engrandecer ao nosso Deus pelas bênçãos alcançadas durante todo o dia e as muitas maravilhas operadas. Louvado seja o nome do Senhor. E estes foram os eventos dessa semana. Voltamos no próximo programa com mais informações da Europa Ocidental. Quantas notícias, né? Que bênção, né? Notícias do Espírito Santo, também do exterior. E quero te lembrar que esse mês é um mês de festa, é o mês do Seminário das Crianças, Intermediários e Adolescentes. E nós já tivemos a primeira semana das madrugadas, segunda semana de jejuns e agora estamos na terceira semana. A terceira semana com os cultos ao meio-dia. É o mês de março, mês do Seminário das Crianças, Intermediários e adolescentes. Acompanhe os cultos ao meio-dia pela Rádio Manaim e pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. Combinado? Espero por você ali nos cultos ao meio-dia, hein? E compartilhe o nosso link. E olha só, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaim News. Você teve algum evento que aconteceu aí na sua igreja? Aí na sua igreja, aí da sua região, aí na sua cidade? Manda para o nosso e-mail. Olha o nosso e-mail aqui embaixo, ó. manaimnews@radiomanaim.com.br. Vou repetir, manaimnews@radiomanaim.com.br. Estamos aqui chegando ao final de mais uma edição do programa Manaim News. Deus abençoe, até a próxima, a paz do Senhor.